Fala rapaziada, professor Guilherme Venturim na área. Dentro do tópico de gestão e fiscalização, hoje nós trabalharemos os princípios ali de licitação, mas também de gestão e fiscalização, né? Obviamente a gente não pode descolar os princípios da licitação com os princípios da gestão e da fiscalização dos nossos contratos. Estudaremos também os agentes públicos envolvidos nos processos de licitação, de contratação e, claro, no decorrer do contrato, gestão, fiscalização até o seu recebimento, né, definitivo, recebimento provisório e depois definitivo. Tudo isso veremos nesta nossa aula. De cara, nós vemos que se a administração pública, né, resolve executar obras e serviços de maneira indireta, ou seja, através da contratação de terceiros, a regra vai ser licitar. Se ela vai fazer de forma direta, ela faz com meios próprios, e aí não há de se falar em terceiros, não há de se falar em licitação para a seleção da proposta apta a gerar resultados mais vantajosos. Se a gente faz licitação, a gente está fazendo execução de obras e serviços de forma indireta. E na aplicação da lei de licitações, nós temos que verificar alguns princípios esses que têm que ser levados para a gestão e para a fiscalização de contratos. Quais são eles? Legalidade, agir dentro da lei, impessoalidade, né? Isonomia, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, destaque para este, motivação, vinculação ao edital, também destaco aqui vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Calma, isso não é uma aula de direito administrativo, fique tranquilo, fique com os outros pessoais da casa, os outros professores da casa, para aprender sobre isso. Só que eu fiz questão de ler para vocês, porque toda e qualquer questão que envolva atos de gestão ou atos de fiscalização que ferem ou que firam algum desses princípios licitatórios, obviamente, estarão em desacordo com a legislação, estarão errados. Então, muitas questões, só pelo simples fato de entender os princípios, eu já conseguiria resolver. Agora, de fato, quais são as diretrizes para gestão e fiscalização? Bom, a gestão e o acompanhamento e fiscalização dos contratos, na verdade, é uma série de técnicas administrativas para verificar o cumprimento pela contratada das obrigações estabelecidas em contrato. Essas obrigações estabelecidas em contrato foram decorrentes lá do estudo técnico preliminar, termo de referência ou projeto básico, edital de licitações, definiu as regras do jogo e se faz então com o licitante vencedor um contrato, firma-se um contrato para execução destes serviços. E aí, neste contrato, tem que ser designado gestor e ou os fiscais. Participando de um desses processos, a fiscalização e a gestão têm que se pautar em 3 pilares, né? Na tríade de eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência é o quê? É consumir a menor quantidade, é otimizar os recursos, né? Está voltada ao custo, gastar menos, fazendo de forma correta, produtiva e atingindo benefícios satisfatórios com o mínimo de perda e desperdício. Sim, eu posso ser eficiente, mas posso estar fazendo a coisa errada com eficiência. E isso não serve. Então eu tenho que ter também eficácia, focado no resultado. Eu preciso atingir aquele resultado e a eficácia está ligada a isso, né? Com foco no resultado. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, atingindo objetivos, cumprindo metas e realizando o que foi proposto. Então eu tenho que ter eficácia e eficiência, que é fazer o jeito certo, o que está previsto, fazer o certo do jeito certo. Qualquer outra distorção, sem eficiência ou sem eficácia, nós estaremos sofrendo aí com os resultados, e o resultado está atrelado à efetividade. O impacto que isso tem é fazer corretamente com o menor dispêndio de recursos possíveis, causando transformação, desenvolvimento e impactos positivos, é o que nós falamos de efetividade. Para gerir, nós teremos a figura do gestor. Para fiscalizar, nós teremos a figura ou as figuras dos fiscais. Veja que, de maneira geral, eu estou trazendo aqui o que nós vamos esmiuçar nessa aula de hoje.
mas de repente esse entendimento macro já seja suficiente para resolver as questões e depois entrarmos nas minúcias da aula. Veja, gerir significa zelar, executar, zelar que a execução ocorra de forma mais econômica, que atenda à necessidade do planejamento da administração. Fiscalizar significa verificar se o objeto de contrato está de acordo, está em conformidade com o que foi especificado, especificação que já estava predeterminada. Então, quando a gente pega a figura do gestor e compara com a figura do fiscal, o gestor é o gerente, é o administrador, ele atua durante toda a vigência do contrato, desde a implantação até após o encerramento. O nível de atuação do gestor é o nível tático, está aqui, ó, acima da atuação do fiscal. Ele administra para que o objeto do contrato seja executado na sua totalidade e atua em processos de tomada de decisão sobre o andamento do contrato e dos incidentes administrativos. O gestor, ele supervisiona todo mundo da fiscalização, supervisiona o fiscal, mas ele é que carrega o contrato na mão. Tudo que quiser fazer de aditivo, de penalidade, de estender o prazo do contrato, de acrescentar ou suprimir serviços, tudo isso é o gestor que vai ser encarregado. Então ele é responsável pelo contrato. O fiscal é responsável pela execução daquele contrato em conformidade com aquilo que foi previsto no edital e no próprio contrato. Então aqui o fiscal é o cara que está trabalhando em nível operacional. É o peão mesmo, que de fato vai para a obra verificar se os requisitos técnicos foram cumpridos, se o que foi previsto foi pago, se as quantidades foram feitas. Ele atua na execução em nível operacional, acompanhando ali as atividades técnicas para medição, relatando inclusive para o gestor, que geralmente fica no escritório, e o fiscal vai à obra, então ele vai emitir parecer, relatar incidentes, irregularidades, propor inclusive penalidades ou eventuais alterações de contrato. Ele pode sugerir acréscimos, supressões, quem vai oficiar e formalizar os aditivos é o gestor, porque ele detém o contrato debaixo do braço. O fiscal em si, ele não tem poder sobre o contrato, ele simplesmente vê as regras do jogo e confere em campo aquilo que tem sido feito. E o nível estratégico é a alta administração, que zela pelas contratações públicas, ela que toma decisões daquilo que vai ser ou não vai ser feito, ela que divide os recursos ali daquele órgão. Então, a alta administração está acima do gestor e do fiscal. Foi a alta administração, inclusive, que definiu que aquela licitação atendia ao interesse público e que ela deveria ser tocada adiante. Daí que chega na fase de contrato, entra a figura do gestor e do fiscal. Dentro das modalidades de licitação, a gente já viu, né? Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Dentro dessas modalidades de licitação, nós teremos alguns agentes que atuam em cada um delas, né? A licitação, em regra, ela vai ser conduzida por um rapaz chamado agente de contratação, uma figura chamada agente de contratação, que é designada pela autoridade competente entre servidores efetivos, empregados públicos do quadro permanente da administração, para tomar decisão e acompanhar o trâmite da licitação. O agente de contratação será auxiliado pela equipe de apoio. Então veja, eu comecei a falar, falei de agente de contratação, falei de equipe de apoio, só que em licitações que envolvam bens e serviços especiais, o agente poderá ser substituído por comissão, porque aqui agora estou falando de bens e serviços especiais, talvez de uma complexidade maior. Então agora eu estou substituindo o cara que coordena as contratações, que lidera as contratações, eu estou substituindo ele por uma comissão, porque o objeto é especial. Em licitações para bens e serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado, poderá a administração pública contratar empresa ou profissional especializado para assessorar os agentes responsáveis pela condução de licitação. Então eu posso ter, inclusive, assessoramento externo. E se a modalidade não for concorrência, não for essas outras modalidades, manteve-se o nome do pregoeiro que toca o pregão. O que é o pregoeiro? É o agente de contratação do pregão. Simplesmente isso. O pregoeiro manteve-se o nome, mas poderia ser chamado agente de contratação como regra para todas as modalidades, tá bom? Veja, as regras relativas à atuação do agente, da equipe de apoio e do funcionamento da comissão de contratação, atuação de fiscal, gestor de contrato, serão estabelecidas em regulamento. Então a 14133
trouxe que isso será estabelecido em regulamento, regulamento este que nós veremos nesta aula. Então, quem é que designa? É a autoridade máxima, através da gestão por competência, vai escolher quem vai representar a administração pública perante o contratado, perante o licitante vencedor e que firmou o contrato com a administração. Gestão por competência significa nomear pessoas que tenham competências relacionadas a contratações ou competências técnicas relacionadas ao desempenho do objeto licitado. Veja, eles devem ser preferencialmente servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Então aqui ele tem que ser acessado o cargo via concurso, preferencialmente, né? Seja concurso na modalidade cargo público, né, para ser servidor, seja para emprego público, como nas estatais ou em algumas autarquias. 2. Atribuições relacionadas à licitação, já que é gestão por competência, tem que ser alguém com atribuições relacionadas à licitação ou formação compatível. Também pode ser por qualificação atestada por certificado. Então fez algum curso do governo ou já trabalhou com isso antes. E por último, não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração até 3º grau. Significa que eu não posso ter proximidade com habituais contratantes, licitantes da administração, para evitar o quê? Favorecimentos ilícitos. Até 3º grau significa que a gente tem aqui, né? Você, seu pai, sua avó, seu tio. Então aqui, 1º grau, 2º grau, 3º grau. Então atinge até, a gente fala de tios, né? Da figura que aqui está trabalhando com licitações. Os primos são de 4º grau para fins jurídicos, tá? Todo primo é no mínimo de 4º grau, portanto, poderiam participar. A autoridade deve observar uma coisa muito importante, que é o princípio da licitação. Todo mundo, inclusive a autoridade máxima que vai designar, deve respeitar o princípio da segregação de funções. E o que esse princípio fala, o que ele faz, qual que é a implicação prática disso? Ele veda a designação do mesmo agente para atuar de forma simultânea em funções susceptíveis a risco, reduzindo o quê? Risco de ocultação de erros, fraude na contratação, superfaturamentos, todos esses problemas decorrentes de obra que a gente vê em obras públicas, né? Contra o erário, contra a administração pública. Segregar funções, ou seja, designar pessoas diferentes para funções susceptíveis a risco, para que a gente possa ter o quê? Uma dupla verificação no mínimo, né? E que não fique tudo na figura de um único agente público, que esse sim pode formar ali conluio com a empresa e culminar em dano ao erário. Abre aspas. Vamos lá. A aplicação do princípio da segregação de que trata esse caput será avaliada na situação fatídica, então tem que avaliar o caso concreto. E poderá ser ajustada, no caso concreto, em razão de 2 coisas: consolidação das linhas de defesa e características do caso concreto, tais como valor e complexidade do objeto de contratação. Significa que existe o princípio da segregação de funções, mas eu estou trabalhando na prefeitura de Mantena, só tem um engenheiro na prefeitura de Mantena. Ora, essa situação de vedá-lo para assumir cargos simultâneos, pode ser que, se só tem ele, tem que ser ele. E pode ser que só tenha que ser ele ali que participe, né, de funções susceptíveis a risco. Então, este caso, o fato, né, o caso concreto deve ser avaliado. Se é possível segregar funções, que assim seja feito. Se não é possível, então, na medida do possível, poderia ser feito. O que não é possível não possa ser feito. A lei fala que isso vai ser avaliado e pode ser ajustado no caso concreto. Mas, em regra, eu trouxe aqui algo que não está em nenhum livro, mas para que você entenda que nós temos a fase de planejamento, a fase de licitação e a fase de execução. Então, planejar, licitar e executar. Eu tenho que minimamente ter
pessoas acima ali para formar uma dupla certificação. E aqui eu falo, na fase de planejamento a gente tem a alta administração, que define sobre o que vai ser ou não licitado, né? O ordenador de despesa do órgão, que é quem de fato faz os pagamentos, né? Que tem ali a dotação orçamentária para o órgão e que faz aí os gastos, os empenhos. A equipe de planejamento e a equipe técnica, que muitas vezes elabora os projetos. Então veja, a equipe técnica que elabora os projetos não pode ter como referência, ou parte integrante da equipe, o ordenador de despesa ou o próprio secretário de obras, digamos que fosse em uma secretaria de obras públicas. Ora, se ele que elabora e é ele que valida e fala para tocar em frente, então ele pode estar elaborando coisas que nem são necessárias. Pode estar atendendo demandas que na verdade não existem. Então querendo obra em local que não precisa. Quer reformar? Escola que já está boa, que está nova. Porque, além de fazer os projetos, é ele que ainda dá o ok para seguir em frente para a fase de licitação. Veja, cuidado, susceptíveis a risco, eu precisaria ter pessoas diferentes. Entramos na fase de licitação. Opa, quem é que comanda a licitação? Ou é o agente de contratação, ou o pregoeiro, se for pregão, ou a comissão de contratação nos casos onde o agente de contratação, ele só não sabe, não entende do assunto, é um objeto específico, é um serviço especial de engenharia, não é tão simples assim, então o agente pode ser substituído por comissão. Veja que são a mesma coisa, agente de contratação, pregoeiro e comissão, todo mundo é quem vai tomar decisões no processo licitatório, é ele que conduz e toma decisões. E a equipe de apoio? A equipe de apoio é a equipe técnica, a equipe contábil, a equipe jurídica, que vai avaliar as planilhas, que vai ver se a empresa está ou não habilitada a participar, se atende ou não os requisitos. Então elas atuam de suporte. Ora, aqui eu estou trabalhando como equipe de apoio na parte de técnica, que eu vou analisar as planilhas, vou analisar os certificados, os atestados técnicos da empresa. Mas eu também, se eu estou trabalhando nessa forma, eu não posso ser o agente de contratação. Por quê? Eu tomo decisões e ainda sou eu que avalio. Então posso estar sendo acobertado, se for a mesma pessoa participando dessas duas etapas, tanto da equipe de apoio, né, quanto da tomada de decisões. Mas ressalto para vocês, em azul, quem está na frente da tomada de decisões. Agora eu vou para a execução, que é o fato mais aqui próprio, né, é o que nós estamos trazendo para a realidade da aula. Ora, na execução, eu tenho o ordenador de despesa, que faz os pagamentos, que é o chefe do setor, e o gestor de contrato, que tem o contrato debaixo do braço, é ele que manda no contrato. E aí eu tenho o ralé, que é a fiscalização, fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial, e tenho também servidor ou comissão designada para o recebimento definitivo. Lá no final, eu vou ter que designar uma comissão para o recebimento definitivo. Vocês vão ver que o gestor do contrato, em alguns casos, ele vai participar do recebimento definitivo. Veja, susceptíveis a risco. Eu não posso ser o fiscal e o gestor. Ou eu não posso pegar o ordenador de despesa do órgão, o cara mais alto do cargo, o coordenador, o superintendente, e botar ele para fiscalizar, porque é ele que paga, então tem que ter uma dupla certificação. Isso, hoje, no entendimento, é pacificado. Dentro das mesmas etapas, eu tenho que ter posições diferentes para segregar funções. Agora, o cara que elaborou aqui na equipe técnica, ele pode ir lá na equipe de execução fiscalizar o contrato? Pode, porque aqui ele era da equipe técnica, ele estava na equipe de planejamento, mas ele já teve o aval do ordenador de despesa e da alta administração. Maravilha. Ele nem participou da licitação, ele não foi o agente de contratação, ele não foi o pregoeiro. Outras pessoas que subsidiaram foram a equipe de apoio. Poderia até ter sido ele, porque ele não toma decisões aqui dentro da licitação. E aí ele pode fiscalizar o contrato? Pode. Em muitos casos é até indicado, porque ele participou da fase de entendimento, da elaboração, e ele que mais entende do objeto. Então ele que pode acompanhar a execução. E nessa fase ele acompanha a execução, ele tem ainda o gestor acima dele, ele tem ainda o ordenador de despesa. Então ele não está, de certa forma, tomando decisões sensíveis, susceptíveis a risco, e elas não estão concentradas nele. Temos sempre pessoas acima dele para verificar. Então é interessante, é inteligente fazer a segregação de funções na medida do possível, porque é um princípio das licitações. Seguindo, gestor e fiscal do contrato devem ser formalmente cientificados, tem que ser formalmente cientificados das atribuições antes de formalizar
o ato. Então eu tenho que avisá-lo que ele vai receber essa designação. Na designação são considerados a compatibilidade com as atribuições, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos. O cara já tem 10 contratos, eu vou dar mais uma obra para ele fiscalizar, é humanamente impossível. A capacidade de desempenho das atividades, então eu tenho que sempre avaliar. Quem faz a designação é o que a gente viu aqui, a autoridade máxima do órgão. Essa autoridade máxima deve verificar isso dos seus servidores. E sempre fazendo a gestão, desenvolvendo competências, e se eu precisar, durante o ETP, eu vejo que não tem ninguém no setor que entende daquele assunto. Então eu falo, no ETP eu falo, olha, a gente tem que, simultaneamente, né, a decorrência dessa licitação, capacitar alguém, porque nós não temos gente aqui que sabe fiscalizar contrato de elevador, por exemplo, que sabe fiscalizar contrato de escada rolante. Não tem nenhum engenheiro mecânico, ninguém que trabalha com isso. Nós só temos aqui um engenheiro civil que mexe com hidráulica. Então, veja que a gente pode já antever isso no ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar. Maravilha! Via de regra, gestão e fiscalização deverão ser realizadas de forma preventiva, rotineira, sistemática, assegurada a distinção das atividades. A distinção das atividades não poderá comprometer o desempenho das ações relacionadas à gestão. O encargo de agente, veja, de contratação, de integrante da equipe de apoio, de integrante da comissão de contratação, de gestor, de fiscal, não poderá ser recusado. Então, não posso recusar se eu fui designado. Cabe ao gestor, ao superior hierárquico, zelar pela função, pela distribuição de funções conforme competências, né? Atribuição por competência. Mais uma vez que eu sou escolhido, eu não posso falar que eu não quero, a não ser que eu tenha envolvimento com licitantes habituais, a não ser que aqueles casos onde ali eu vou alegar suspeição, e então eu não poderia. Se houver deficiência ou limitação da minha parte, eu tenho que cientificar meu chefe para que ele promova o quê? A qualificação prévia do servidor que vai desempenhar aquele contrato. Então eu falo, pode ser eu, só que eu tenho que cientificar formalmente, vou lá formar um e-mail falando, olha, eu não tenho habilitação, eu não tenho capacidade técnica, e daí cabe a ele providenciar a capacitação, a qualificação. Infelizmente a gente não vê isso sendo feito, né? Mas agora na lei de licitações isso está explícito, tomara que melhore. Maravilha! Entraremos agora, então, nas definições trazidas pelo decreto. A lei fala que decreto vai determinar as atribuições, e o decreto, então, a nível federal, 11.246, fala que o gestor de contrato é responsável o quê? Por coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização de procedimentos relativos à prorrogação, alteração de contrato, reequilíbrio de contrato, pagamento de serviços executados, aplicação de sanções, extinção de contrato. É ele que manda, ele que tem um contrato debaixo do braço. Veja, quais são as competências? Guilherme, não vou ler aqui com vocês, as competências estão todas aqui. Eu trouxe para que você faça como dever de casa, leia um por uma. Vão ser sempre de coordenação, de supervisão, ele tem o contrato debaixo do braço. Destaco: coordenar a rotina de fiscalização, cujo histórico deve conter todos os registros formais, a exemplo da ordem de serviço, registro de ocorrência, alterações de contrato, prorrogação contratual. Realizar o recebimento definitivo do objeto. Opa! O gestor de contrato, de acordo com o decreto 11.246, ele vai receber o objeto definitivamente, participar do recebimento definitivo, mediante termo detalhado. Tomar providências para formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções. Então, veja, nós vamos ver que ele, a princípio, o gestor, participa do recebimento definitivo, mas ele pode também designar uma comissão para participar, né? Pode não ser ele, mas se ele participa, vai ser sempre do definitivo e nunca do recebimento provisório. Bom, fiscal técnico, onde a maioria dos técnicos irão atuar. Se você é engenheiro, arquiteto, enfim, vai trabalhar com licitações, às vezes você vai entrar na fiscalização técnica. Fiscalização técnica, qual é a atribuição do âmbito federal?
acompanhar o contrato com o objetivo de avaliar a execução nos moldes contratados. Se for o caso, né, aferir quantidade, porque nem toda contratação vai ter ali itens, né, quantitativos. Às vezes é uma compra única de um único objeto. Aferir qualidade, o tempo, o modo da prestação e a execução do objeto, com o eventual auxílio da fiscalização administrativa. Então a gente fala do gestor, falamos do fiscal técnico, temos aqui suas atribuições, dentre as quais eu destaco. É ele que tem que informar o gestor em tempo hábil qualquer decisão que envolve e ultrapasse a sua competência. Envolve o contrato, mas ultrapassa a competência. Avisa o gestor. Fiscalizar a execução. Essa daqui é o que nós sabemos, né, que ele tem que fazer. Veja, essa é a atribuição mais importante em termos de prova. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar melhores resultados para a administração, conferência das notas fiscais, da documentação exigida para o pagamento, após o ateste, ele que dá o ateste, que certifica o recebimento provisório e encaminha o contrato, né, para ratificar os recebimentos e dar andamento para o recebimento definitivo. Tópico 10. Realizar o recebimento provisório do objeto. Quem é que realiza o recebimento provisório do objeto? Recebimento provisório, sempre o responsável pela execução. Quem é responsável pela execução? Fiscal. Então, fiscal, recebimento provisório. Recebimento definitivo é o gestor ou comissão designada. Tá ok? Veja agora o papel do fiscal administrativo. Ele é fiscal também do contrato, mas ele olha para aspectos não técnicos, não da execução, e sim das obrigações da empresa, obrigações previdenciárias, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, vai mexer com a parte de documentação papelada para revisão, reajuste, repactuação e providências tempestivas da fase de contrato. Então ele não está vendo o objeto, ele nem entende da área, ele só entende da administrativa. Parte administrativa ele vai cuidar. Está aqui também a lista, e ele, inclusive, se for designado, essa figura ela não é obrigatória, né, o fiscal administrativo, posso ter gestor e fiscal técnico somente, e aqui ele realiza o recebimento provisório se for designado, né, algum fiscal para aquele contrato, algum fiscal administrativo. Então sempre tem que ter gestor, sempre tem que ter fiscal. Posso ter fiscal técnico e administrativo, ou posso ter fiscal setorial apenas, que na verdade é um fiscal que trabalha em um setor específico, né? Na maneira, quando a gente tem aí unidades desconcentradas. Então eu tenho o órgão central e tenho aqui unidades. Ah, eu vou fazer uma obra nessa unidade? Ao invés de eu pegar alguém do órgão central, eu pego um fiscal aqui de dentro, um fiscal setorial, e deixo só o papel de gestão no órgão central. Seria mais ou menos essa a ideia. Então ele tem a atribuição de fiscal técnico e a atribuição de fiscal administrativo. Ele soma as duas atribuições em uma única pessoa. Além disso, para fechar, ainda tem os casos onde a fiscalização não dá conta do objeto, ela não tem conhecimento, então eu posso contratar o quê? Terceiros para ajudar, para auxiliar os fiscais. Então, nestes casos, os fiscais podem ser assistidos e subsidiados por terceiros. Lembrando que esses terceiros contratados, eles assumem responsabilidades civis, mas o fiscal também não está livre da responsabilidade, uma vez que, dentro dos limites, né, das informações que ele recebe, ele tem que saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Claro, se ele for enganado, ludibriado por terceiros, ele vai se justificar, mas ele tem as suas responsabilidades, ele continuará carregando as responsabilidades, por exemplo, de medição, por exemplo, de ateste, por exemplo, de recebimento provisório, porém ele será assessorado por terceiros. Maravilha? Vamos encerrar então aqui. Nós encerramos a aula e vamos resolver alguns exercícios.